Quando nos foi solicitado que entrevistássemos alguém que seja importante para nós e que de algum modo se destaque a nível profissional, social, cultural e ou cívico, a opção do nosso grupo de trabalho foi consensual. Assim, a nossa entrevistada é alguém que todos conhecemos há muito, que sempre nos tem feito refletir sobre a vida e a sociedade e que, sobretudo, nos tem ajudado a crescer. Vamos saber um pouco mais acerca de si. Olá, bom dia ou boa tarde. Acho que já todos me conhecem, mas pronto, vou-me apresentar. O meu nome é Leopoldina Almeida, tenho 50 anos e sou professora de Geografia e de outras coisas a esta turma de Geografia. Ora bem, antes de mais quero agradecer, fiquei muito contente por me terem escolhido. Deixa lá ver se não desiludo o grupo. Bom dia, professora Leopoldina. Obrigado por ter aceito o nosso convite e disponibilizar-se para responder às nossas questões. Pode falar-nos um pouco de si a nível profissional? Portanto, eu licenciei-me em Geografia, via ensino e comecei a dar aulas com 22 anos e foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Já dei em contextos completamente diferentes para além de dar aulas, tive 13 anos a fazer atividade de professora, mas em projetos, em que o primeiro projeto foi o PETI, Programa de Prevenção e Eliminação da Exploração de Trabalho Infantil, em que eu ia buscar meninos a casa que tinham abandonado a escola, que estavam a estudar. Eu gosto muito desse trabalho a nível social, portanto, não tinha propriamente turmas, trabalhava com uma equipa e que acompanhava e fazia acompanhamento a equipas de professores na escola, dava formação. Também trabalhei no PES, que é o Programa de Promoção e Educação para a Saúde, em que eu também era formadora e acompanhava projetos de escolas, em que cada equipa tinha um psicólogo, um professor e um médico, a professora era eu, e fazíamos muita formação e muita dinâmica de grupos com os professores da escola em projetos que tinham a ver com a indisciplina, com a prevenção do HIV/SIDA, com a educação sexual, a prevenção das toxicodependências. Portanto, gostei muito também de trabalhar a esse nível. E trabalhei noutro projeto, portanto, isto foram 13 anos que eu tive fora da escola, que também teve a ver com a exclusão social. Portanto, eu trabalhei sempre a nível da educação, mas às vezes dando aulas na escola e outras vezes sendo destacada em vários ministérios, normalmente o Ministério da Educação, do Trabalho e Solidariedade Social e da Saúde, para fazer outro tipo de projetos. Estou a falar-vos disso porque vocês conhecem-me mais como professora, mas eu voltei à escola da última vez há, penso eu, 8 anos atrás. Portanto, estive sempre a trabalhar como docente, mas noutros ministérios e a ter outras funções. E, como vocês também sabem, eu gosto muito de variar, gosto muito de variedade, aborrece-me estar sempre a fazer a mesma coisa. Portanto, durante estes 28 anos, felizmente tive a oportunidade de ser convidada e de trabalhar em muitas outras coisas. Do seu percurso profissional, qual consideraria ter sido a sua maior conquista? A minha maior conquista a nível profissional, olha, vou-vos dizer, é uma coisa muito simples. É encontrar alunos que foram meus alunos há 28, 27, 25, 20, 15 anos e eles atravessarem a rua, irem-me cumprimentar, saberem o meu nome, eu saber o nome deles. Isso não acontece em todos, porque já devem ter percebido, não é? Em 28 anos já me passaram centenas de alunos pelas mãos. Ainda hoje de manhã encontrei ali uma miúda quando estava a passar para ir comprar hortaliças e encontrei ali uma miúda que já foi minha aluna para aí há 20 anos e tivemos a falar. É assim, isso é a minha maior conquista. É perceber que os meus alunos gostam de mim, perceber que pode ter passado 10, 20, 25 anos e que ainda falamos. Há alunas minhas e alunos meus, mais alunas, continuam a ser muito minhas amigas. Só para vos dizer, no ano passado, não, foi no Natal de 2019, uma aluna minha do meu primeiro ano, portanto, nós temos 4 anos de diferença, porque eu tinha 22 anos e ela tinha 18 na altura, que vive em Londres presentemente e veio cá passar férias e convidou-me a mim e à minha filha para irmos passar uns dias de Natal com elas e nós fomos e foi muito engraçado. Portanto, acho que é a coisa que me dá mais prazer, é
conseguir ter muitos amigos ao longo destes anos que foram meus alunos e já não há professor-aluno, é tu, e isso para mim é uma grande. Acho que é a coisa que eu mais gosto em termos profissionais, independentemente de tudo o que fiz, e é continuar a ter relações muito estreitas com muitos alunos meus. E por último, diria que ser professora é uma profissão de sonho ou um sonho de profissão? É assim, eu adoro ser professora e tenho muita pena que muitos colegas meus não usufruam disso. Para mim é uma mais-valia, até me torna um bocadinho chata. Às vezes a minha filha, os meus amigos, o meu companheiro, pronto, acho que se chateia um bocado, depois chego a casa sempre com novidades e sempre com projetos para fazer isto e eu agora estou a pensar em fazer aquilo e vê lá se me arranjas não sei o quê. Até, incrivelmente, agora tenho uma conta que não é minha, é dos meus gatos. A minha gata tem uma conta no Insta e o meu gato tem uma conta no Twitter, porque percebi que havia uma data de material muito interessante que passa por lá e que vocês gostam, e então eu, como sou super contra as redes sociais, como vocês também já sabem, criei uma conta para os meus gatos só para ir conseguir sacar coisas, ou sobre as questões da pobreza, ou sobre as questões de igualdade de género. Pronto, vocês sabem que, felizmente, eu tenho uma disciplina que acho que conseguimos trabalhar tudo, não é? Vocês estiveram comigo estes 3 anos e sabem, portanto, sei lá, acho que todos os temas que eu gosto eu trabalho na disciplina. Acho que também vos consigo motivar com coisas muito atuais e com determinado tipo de problemáticas que nós estudamos. Portanto, para mim é uma profissão de sonho. Eu percebo que para algumas pessoas é um pesadelo. A minha própria irmã, que é engenheira eletrotécnica, cada vez que eu estou a falar dos meus miúdos e disto e daquilo e do outro, ela às vezes não acha piada nenhuma, acha que é super desinteressante. Também não é pelo dinheiro, também não é por. Mas é assim, eu acho que tenho sempre um entusiasmo enorme quando estou a falar da escola e vocês não me conhecem fora da escola, mas às vezes sou chata e estou sempre com ideias, estou sempre com projetos, estou sempre com coisas que aconteceram aos miúdos e que eu acho piada. E pronto. Enfim, acho que para mim é uma profissão de sonho, é um sonho de profissão, mas porque eu valorizo determinado tipo de coisas, como já vos disse, que outras pessoas não valorizam e, e as outras pessoas valorizam coisas que eu não valorizo e somos todos diferentes. Acho que para mim é mesmo aquilo que eu gosto de fazer, mas também gosto de fazer muitas coisas, gosto de fazer teatro, gosto de ser ativista, gosto de participar com as pessoas em coisas, em manifestar os meus interesses. Gosto de empoderar as pessoas e acho que isso é muito importante, empoderar os alunos, empoderar as mulheres, empoderar aquelas pessoas que estão em mais dificuldades. E já falei bué, vou-me calar e pronto, depois alguma pergunta podem-me fazer na sala de aula. Beijinhos! Boa tarde, somos alunos do nono ano da Escola de Santa Maria e estamos aqui para sabermos um pouco mais sobre uma das professoras da nossa escola, a professora Ana Martins. Boa tarde, professora. Obrigada por estar aqui connosco. Pode falar-me um pouco sobre si? Boa tarde. Não tem de quê. É um prazer também para mim estar aqui convosco. Falar um pouco de mim posso. Sou professora, como disseram, da Escola de Santa Maria, já lá trabalho há 14 anos. Sou professora de português e francês, embora não dê francês há já muitos anos. Dou aulas aos alunos de 5º e 6º ano. Este ano tenho apenas uma turma de 5º ano e tenho o 5º PCA e tenho 3 turmas de 6º e o 6º PCA. O que mais gosta de fazer no seu trabalho? No meu trabalho gosto de fazer imensas coisas, mas aquilo que é para mim o maior desafio é preparar aulas. Porquê? Eu já estou muito habituada a preparar aulas, mas é sempre muito gratificante para mim aprender a manusear novas ferramentas informáticas, aprender a preparar aulas, a fazer caútes, a fazer formulários em Google Forms, criar PowerPoints para as aulas de português, para torná-las mais apelativas para os alunos. Isso dá-me imenso prazer. O que a levou a escolher essa profissão? Então, a escolha da minha profissão foi muito genuína. Eu sempre gostei muito da escola, desde a pré-primária. Era um prazer e foi sempre, para mim, ir para a escola e aprender.
Portanto, quando eu comecei a pensar, já era adolescente talvez, comecei a pensar que um dia teria que deixar a escola, tentei arranjar uma solução que me permitisse não sair dela. E então, claro que a melhor solução para mim foi decidir ser professora, além de gostar muito de ensinar. Muito agradecemos a sua colaboração, professora. Boa tarde. Boa tarde, foi um prazer. Sou técnica de biblioteca e documentação. No fundo, sou mediadora de leitura. As funções que eu trabalho, que eu desempenho aqui na biblioteca, não só de arrumar os livros, mas também de promoção da leitura. Por isso é que eu falei em mediação de leitura. O que é isto de mediador de leitura? Eu trabalho com crianças desde bebés, desde os 6 meses, com os pais. Com os pais eu tenho grupos semanais. Todas as semanas eu estou com eles, desde os 6 meses até aos 3 anos. Tenho 2 grupos, dos 6 aos 24, dos 24 aos 36 meses. Pais e filhos, que são grupos de continuidade. Depois tenho também um trabalho com as escolas, regular, um trabalho de mediação de leitura, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, com as universidades, com as escolas profissionais também. Trabalho com idosos, a leitura, e também sou contadora de histórias. O percurso, então, eu tirei o 12º ano, o normal, não é? Numa escola normal, e quando cheguei ao 12º ano eu não entrei no curso que eu queria, que era Direito, por acaso, porque a média estava muito alta e não entrei. E a saída foi para este curso. Eu tive que voltar atrás, confesso. Voltei ao 10º ano, porque para tirar este curso eu tinha que estar a fazer o 10º ano, 11º e 12º, que era um curso de Biblioteca e Documentação. E depois então é que se me abriram as portas para vir trabalhar nesta biblioteca. Concorri, entrei, mas foi um curso profissional, não foi um curso académico. Já vos digo, não é? Tirei foi 2 vezes o 12º ano. Entretanto, ao longo de 24 anos, que vai fazer dia 13 de junho, tenho feito muitas formações no âmbito da literatura para a infância, em termos de contadores de histórias, a arte de contar histórias, também quais são, em termos de literatura, qual é a boa literatura, o que é importante ler para as crianças. Tenho trabalhado muito nesse âmbito, tenho tido muita formação nessa área após ter tirado este curso, não é? Não fiquei só com o curso profissional. Ao longo destes anos todos tenho tido muita formação dentro desta que é a minha área. É assim, no desenvolver da minha profissão, chegámos à conclusão que, tanto que antigamente não trabalhávamos, por exemplo, logo desde bebés, e começámos a perceber que era importante começarmos a trabalhar a leitura desde que a criança nasce, não é? Nós não conseguiríamos ter aquilo logo recém-nascidos, mas a partir dos 6 meses, quando a criança já se senta, já faz sentido ir acompanhada com a mãe, porque também há um estreitamento de laços entre eles, que é muito importante, porque é a pessoa que eles mais confiam. É certo que muitas vezes estão mais a mamar, mas eles estão a ouvir, não é? Até porque eles, a partir do momento em que estão em desenvolvimento na barriga da mãe, o ouvido é um dos sentidos que está logo desenvolvido, é o primeiro. E então faz sentido logo a partir dos 6 meses. E um leitor deve ser logo de início. Obviamente que não podemos ficar só por aí. Se o pai e a mãe em casa não leem, por exemplo, um jornal, um livro, não terem livros em casa, se calhar a criança não vai ter muitos exemplos para seguir, não é? Poderá ganhar algum gosto, mas em termos de continuação, a meio do percurso pode-se perder, não é? Mas se calhar vai ser um potencial leitor. Ora, uma criança que não tenha, por exemplo, nem livros em casa, que não veja os pais a ler, que nunca tenha tido este trabalho, ou na escola, em termos de mediação de leitura, de poder gostar deste incentivo à leitura, provavelmente não vai ser um grande leitor. Poderá ser leitor, mas se calhar, não é? Não será assim, não fará um grande percurso dentro da leitura. Até pode fazer, não há exceções, há sempre exceções tanto de um lado como do outro, não é? Mas se calhar se começarem muito pequeninos, se calhar o caminho trará alguns frutos, não é? Agora, é um trabalho que nós temos que fazer muita pesquisa,
E temos que fazer algumas planificações e temos que pensar muito acerca, porque nem todas as crianças gostam do mesmo, não é? São crianças completamente diferentes. Assim como todos entram na escola, há uns meninos que têm mais dificuldade para a leitura, outros menos, não é? É uma questão de se trabalhar, tanto uns como outros, para que eles vejam a leitura como um ato de prazer, de gozo. Quem ensina é a escola. E nós aqui na biblioteca, os mediadores de leitura, aguçam, espicaçam a criança para ganhar esse gosto, para pensarem que a leitura e a escrita, que é muito difícil aprender a ler, não me digam que não, porque mas que é importante saber ler. Não é? Porque uma pessoa que saiba ler é uma pessoa muito mais autónoma, muito mais independente, tem uma abertura completamente diferente sobre o mundo que a rodeia. Faz muita diferença. E pelo menos daqueles casos que nós temos acompanhado, e vou falar de uma situação. Eu trabalhei durante 5 anos no bairro da Esperança, com crianças de famílias desestruturadas, com crianças que os pais estão presos por tráfico de drogas e situações dessas, em que não há um cuidado, que há um abandono, que há até muitas vezes negligência. Não são todas as famílias assim, mas que é notório. E, sobretudo, em bairros, em situações dessas, em que a criança não tem por trás uma família que lhe dê suporte para isso, faz toda a diferença. Faz diferença de uma criança que tem uma família que a ajuda a fazer os trabalhos de casa e tudo mais. Então, e nós fizemos com o berçário, começámos esse projeto com o berçário e acompanhámos-lo até eles entrarem a Santa Maria com 3 anos, por exemplo. E depois fomos fazer uma entrevista às educadoras, onde elas disseram que aquelas crianças que tinham entrado naquele ano tinham uma diferença muito grande para outras que tinham entrado noutros anos. Porque em termos de ritmo, elas conheciam canções, lengas-lengas, cantilenas, tudo, destrava-línguas, era uma coisa impressionante. E que, quando pegavam no livro, sabiam que aquele objeto era um mundo que estava ali, não é? E que, conforme elas olhavam, pegavam no livro direito, não de cabeça para baixo, que é muita tendência de uma criança que não esteja habituada a este objeto, sabiam folhear, o que quer dizer que a motricidade fina deles estava também desenvolvida, não é? E que sabiam pegar no livro e folhear, não é? E que notavam muita diferença. É importante, se calhar, trabalhar mais vezes e mais a fundo, se calhar, com crianças desfavorecidas, com famílias desfavorecidas. Para quê? Para quando elas entram na escola primária, entrem de forma igual às outras que, por exemplo, andam no infantário e têm famílias onde a leitura já está dentro de casa. Aí sim, abre-se um leque de oportunidades para que estas crianças entrem de forma igual. Gosto muito. Acho que todas as pessoas, a uma certa altura da vida, quando estão para escolher a profissão, poderão pensar, vou para isto, vou para aquilo, vou para o outro, não é? E vocês vão chegar a essa fase em que vão estar numa estrada onde há vários caminhos e vocês começam a tentar perceber o que é que eu vou fazer do resto da minha vida. Se o direito não dava, e não tive nota, ainda bem, porque eu não tinha perfil mesmo, porque saber, por exemplo, que uma pessoa tinha cometido um crime e eu ter de estar lá a defender e não era para mim de todo, ainda bem. Por isso acho que foi esta profissão que me escolheu a mim, não é? Eu desde pequena gosto de livros, sempre lido livros, o meu pai sempre me contava histórias e se calhar, sem querer, lá atrás no meu passado, é um contrassenso, mas eu fui proibida de entrar numa biblioteca. Por isso é que eu digo que se calhar o destino é que me trocou as voltas e ainda bem, porque eu gosto muito daquilo que faço. Muito mesmo. Por exemplo, quando trabalho um grupo, vou expor aqui 2 exemplos distintos. Quando trabalho por pais e filhos, como há um cuidador, não é? As atividades que eu faço tendo em conta sempre as 2 pessoas, o adulto e a criança, em que haja uma interação entre eles os 2. Daí eu dizer que para também fortalecer os laços entre pai, mãe e filho. Às vezes vem até o pai e a mãe, com a criança.
Às vezes vem só o pai com a criança ou a mãe, mas é importante essa interação deste pequeno toque, o balançar, o cantar, não é? O estar fisicamente com a criança ao colo, não é? A ouvir uma história. Quando vou, por exemplo, para o infantário, mesmo sendo da mesma idade, a atividade não pode ser igual. Logo, eu quando planifico a atividade, já não estou a pensar no adulto para interagir com a criança. Porque vão ser várias crianças com 2 anos, por exemplo, onde só eu, o adulto, a educadora e 2 auxiliares vão estar lá. Eu tenho que fazer uma interação. Eu é que estou a interagir mais diretamente, sempre. Na outra também. Eu estou a interagir com eles os 2. Com o mais dois, porque são pares, não é? Naquela situação, não. Sou só eu a interagir com as crianças todas e elas entre elas. São criança. Não é? E é muito giro porque eu tenho experimentado, às vezes elas dizem, mas eles ainda não sabem fazer a roda. Mas em alguma altura eles têm que começar a fazer a roda, por exemplo, a estar de mãos dadas. E eu consigo fazer isso com eles logo muito pequeninos. Porque para eles estarem a olhar uns para os outros e fazer interações entre eles, que é também muito importante, não é? E trabalho muito as cantilenas. Por exemplo, brincadeiras de dedos, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolos, mata-piolhos, por exemplo, o esquema facial. Porquê? Porque a criança muito pequenina precisa reconhecer o seu corpo, precisa aprender. Né? Este queixo-queixoeiro, esta boca comedeira, este nariz-narizete, estes olhos de pesquete, esta testa de melão, estes cabelinhos de olho, pós-chorar de queixoeiro. Faz umas cócegas e a criança ri-se. Né? Isto para quê? Para ela perceber que aqui está o queixo, aqui está a boca, que é um reconhecimento do seu próprio corpo. Não é? E isso é trabalhar a leitura. Porque as primeiras leituras são mesmo a do nosso corpo. As primeiras leituras são ele reconhecer a mãe. As caras da mãe, quando a mãe está triste, está contente, quando está a zangar-se com ele, quando está-lhe a dar comida, não é? E depois é ele a conhecer o próprio corpo. Onde é que fica cada coisa? Essa é a nossa leitura para nos posicionarmos no mundo e fazer as outras múltiplas leituras. Não é? Depois é a escolha dos livros. Quando são bebés, tem que ser muito isto do corpo e cantilenas, livros só com imagens, com vocabulário, não é? E consoante as crianças vão crescendo, aí sim. Eu, por exemplo, agora estava aqui a ver estes livros novos que chegaram, não é? E esta diz que é a menina com os olhos ocupados, já estão a ver, não é? O que é que ela está aqui a fazer? Com o telemóvel, que é o que nós todos fazemos, não é? Isto é um sinal que se calhar estamos a perder muito tempo só focados com o telemóvel e estamos a perder toda a interação e o mundo que nos está a rodear, que é o que fala este livro. Eu acho que sim, e isto da pandemia, por um lado, veio ainda agravar um bocadinho a situação, porque começámos a ter excesso de ecrã. Não só vocês estarem, por exemplo, focados nas aulas online, quando a seguir o vosso tempo livre era ocupado a falar com os colegas, a ver Facebooks, Instagrams e por aí fora, WhatsApps e isso tudo, não é? E se calhar ver outras coisas, pesquisar coisas, não é? E eu pergunto, onde entra aí o livro? Não é? Onde é que entra aí o livro? Não sei. Se eu perguntar, se calhar, a vocês, que livro é que vocês leram nos últimos meses, se calhar vocês me dizem, olha, Luzia, não li nada. E não tem problema, porquê? Porque vocês andaram a ler outras coisas noutros suportes. Estão a perceber? Agora, é importante não deixar de ler. Não acredito. Quem é leitor e que gosta e gosta, esta coisa do toque, do objeto, para mim, como leitora, há muitos leitores que leem já audiolivros e por aí fora, não acredito que ele desapareça mesmo completamente. Acho que eles podem muito bem conviver todos uns com os outros. Se as tecnologias estão cá e ele ainda existe, não há concorrência, eu acho que podem coexistirem todos uns com os outros. Por isso já sabem, convido-vos a vir cá e garanto-vos, eu encontro um livro para cada um de vocês e vou-vos picaçar para começarem a ler mais.
Está bem? E obrigada. Obrigada.